Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a nosso estudo da disciplina de Geografia, capítulo 1, e nós vamos falar ao longo desse capítulo sobre o território brasileiro. Pensando no nosso país, né, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? É o quinto país do mundo em extensão territorial, né? E ele é muito grande. Quando a gente pensa no nosso país, como administrá-lo? Então ele precisou ser dividido em estados, né? Aí vocês vão lembrar daquela aula de história, não é? Que só com a proclamação da República é que as províncias passaram a ser chamadas de estados. Então, os estados têm os seus respectivos governadores que vão administrar essas porções territoriais. E, evidentemente, que de uma região para outra existem as fronteiras. Temos as fronteiras estaduais e as fronteiras também internacionais, que separa o território brasileiro de outros países, aqui na América do Sul, né? Bom, então a fronteira indica o limite, ou seja, é onde termina uma região e vai ter início a outra. Então a nossa apostila dá como exemplo aí, por exemplo, quando a gente viaja do Rio de Janeiro para São Paulo, pela rodovia Presidente Dutra, nós vamos encontrar nas estradas, né, a placa indicando a divisa, ou seja, a fronteira entre os dois estados. Aonde termina um, tem início o outro, não é? As fronteiras do Brasil com outros países, como elas foram definidas? Através de assinatura de acordos e tratados. Muitas vezes precisando da intervenção diplomática, né, para poder se definir exatamente aonde termina um e começa o outro. E aí é interessante a gente observar que para se fixar a fronteira foram criadas linhas imaginárias, ou seja, se imagina que ali passa uma linha e delimita uma região para outra, um país para o outro, né? Ou podem ser usados também acidentes geográficos, lagos, montanhas, rios, né? Muitas vezes até monumentos que vão definir esse limite, né? Então o Brasil ele tem fronteira com 10 países. Então nós temos a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai. Aqui na América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Então, a soberania de um país, e aí nós estamos falando do Brasil, né, do Estado brasileiro, ela se dá por terra, ela também se dá no espaço aéreo, se dá no subsolo, ou seja, tudo que está na parte do subsolo, e no mar também. Então, devido a acordo internacional, os países, inclusive o Brasil, só podem explorar no mar, nas águas oceânicas, até 370 quilômetros, partindo da costa para o mar adentro. Bom, a posição geográfica do Brasil, né? O mundo ele está dividido geograficamente em leste e oeste pelo meridiano de Greenwich. O Brasil, em sua totalidade, fica do lado oeste dessa divisão. Outra divisão também é a norte e sul, que é determinada
pela linha, que as linhas de Capricórnio, de Câncer, a linha do Equador, são todas linhas imaginárias, né? Então, a linha imaginária do Equador, ela também faz essa divisão entre norte e sul, e o território brasileiro praticamente está todo ao sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Então, vocês podem observar isso aí no mapa, na página 2 da apostila de vocês. O meridiano de Greenwich, que também é uma linha imaginária, né, que divide a Terra em Oriente e Ocidente, ou seja, leste e oeste, ela recebeu esse nome porque ela perpassa, né, pelo observatório de Greenwich, que fica localizado em Londres. Então, a linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre horizontalmente em 2 hemisférios, como eu já falei anteriormente, hemisfério norte e hemisfério sul. Quanto ao fuso horário, eles foram criados em 1883, né? Numa conferência, numa reunião que eu vi em Roma, e tinha um objetivo. Qual seria esse objetivo? Padronizar os horários de cada país. Ou seja, então os fusos são faixas de terra que se localizam de uma ponta a outra dos extremos da Terra. O seu meridiano central é o de Greenwich, e há 24 faixas representando as 24 horas. Cada faixa representa uma hora diferente. O Brasil é muito extenso e, por conta desse tamanho do nosso território, aqui se possui 4 fusos horários diferentes. Então, o primeiro fuso fica nas ilhas oceânicas, o segundo também é bem importante, porque está numa área mais populosa, numa área também economicamente bastante desenvolvida. Neles também estão inseridos, nesse segundo fuso, os estados litorâneos, né? E mais ainda temos Minas, Tocantins e Goiás. Aí na apostila de vocês tem a discriminação do número de horas que eles ficam do meridiano de Greenwich. Esse terceiro fuso já inclui Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amazonas. Então ele vai subindo, né, para o norte. O quarto inclui o Acre e o extremo oeste do Amazonas, é o que fica mais distante, né? Fica a 5 horas de Greenwich. Antes do homem, né, utilizar os fusos, o Sol era muito utilizado para se conhecer a hora. E aí é interessante nós chamarmos atenção para a questão do horário de verão, que é a prática de se adiantar os relógios em 1 hora, nos meses mais quentes, para que se aproveite mais a luz do dia e ela possa ser aproveitada também no início da noite. Como exercício de reforço, eu quero passar para vocês fazerem os exercícios diversos número 1, que está lá na página 3, as questões do número 1 ao número 16. E como atividade devolutiva, eu quero que vocês façam uma pesquisa onde vocês possam apontar as características sobre o clima, o relevo e a vegetação das regiões Nordeste e Sudeste brasileiro, ok? Um ótimo estudo para vocês.